paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais um EBD online da Alfa e Ômega. Quase 2 anos parados, mas voltamos agora, porque não tem como ficar de fora, deixar de comentar esse relevante tema que é missões, a busca pelos povos não alcançados, evangelismo até os confins da terra. Chegamos no último trimestre de 2023 e iremos aqui falar junto do assunto da revista proposto pela CPAD, que traz o contexto de missões para nós, né? Nós vamos falar até os confins da terra. O comentarista é o pastor Gabi, lá de Curitiba. Ele escreve esse material nos convidando sobre a missão da igreja. O que é a igreja? A eclésia, chamada para fora. Nós temos 14 lições, né? Tendo em vista que tem um domingo a mais. E a primeira é sobre a grande comissão com um enfoque etnocêntrico. Estudaremos sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, missões transculturais no Antigo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento, uma perspectiva pentecostal de missões, orando, contribuindo e fazendo missões. Nós falaremos sobre a responsabilidade da igreja com os missionários fazedores de tenda, a igreja e o sustento missionário, o desafio da janela 10x40, missões e a igreja perseguida, o modelo de missões da igreja em Antioquia, o propósito de missões e a volta do Senhor Jesus. Eu tenho por certo que será aí um trimestre extremamente relevante falando desse assunto que nós tanto amamos. Nós estamos aqui em Ana, região da Grande Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, para onde aprove o Senhor nos trazer para este momento em que nossa família está vivendo e aqui buscarmos fazer a obra do Senhor. Mas Diego vai fazer missões nos Estados Unidos? Eu durante muitos anos me questionei acerca disso, até que eu pude entender que este país, que sempre foi o país que mais enviou missionários para o mundo inteiro, que sempre foi o país que mais investiu em missões, tornou-se um país que hoje é pós-cristão, um país onde as pessoas estão apostatando, um país onde há muitas distorções dentro do evangelho, há muita liberação e a entrada do mundo é extraordinária, é algo terrível dentro do contexto da igreja. Um país que tem 57 milhões de pessoas que falam espanhol, sim, somente no estado do Texas. 35% da população é hispana. Nós temos na região da Grande Dallas iraquianos, iranianos, vietnamitas, indianos. Nós temos pessoas vindas da Europa e de todas as nações da América Latina, camaroneses, pessoas do Sudão do Sul, outros do Canadá. Enfim, nós vemos com muita clareza a Galileia dos gentios aqui ao nosso redor. Todos os dias tendo contato com culturas diferentes, tendo contato com povos diferentes, sem contar os americanos, que por ser um país continental como o Brasil, um país que tem uma demanda muito grande e uma cultura totalmente distorcida dos valores espirituais, os valores que a Bíblia nos propõe. Então, há uma demanda? Há uma demanda. Há uma demanda só nos Estados Unidos? É claro que não. É claro que não. Há uma demanda em toda a América Latina. Há uma demanda na África, há uma demanda na Índia, na Coreia do Sul, há uma demanda nos países asiáticos em geral, porque é grande o crescimento do budismo, é grande o crescimento do hinduísmo, é grande o crescimento do islamismo em todo o mundo. Também é grande o crescimento do ateísmo, do materialismo, é muito grande o crescimento do satanismo. Aqui em plano, cidade vizinha, está sendo implantada já uma igreja satânica, denominada abertamente uma igreja satânica. Na Europa, nós vemos o povo totalmente pós-cristãos, igrejas sendo fechadas, templos históricos sendo transformados em boates e, na melhor de todas as situações, em livrarias, né? Nós vemos que o mundo está degenerando, mas a Bíblia também nos diz que a igreja ela é coluna e esteio da verdade e continua sendo, a oportunidade continua conosco. Os anjos queriam pregar,
o Evangelho, mas Deus nos deu essa oportunidade. Não é uma multinacional, uma mega empresa, ainda que Deus se utilize de empresários, Deus capacite, Deus habilite, Deus confie recursos a homens para que eles possam investir no crescimento do reino. Mas não foram empresas, não foram multinacionais, não foram grandes corporações, não foram aqueles que são dotados de maior qualidade, de maior quantidade, seja de recursos ou de possibilidades logísticas, que Deus chamou. Não, Deus comissionou a sua amada igreja, eclésia, aquela comunidade dos que creem, chamados para fora. E nós vamos entrar aqui hoje na aula inaugural, falando sobre a grande comissão. O que é a grande comissão, Diego? O que é a grande comissão? É quando o Senhor nos convida a participar e fazer uma grande obra. Peraí, deixa eu reconstruir essa ideia. Nós não estamos fazendo uma grande obra. Não, nós estamos dentro do privilégio de participar da grande obra que Deus está fazendo. É a chamada Mission Day. Sim, Ele está realizando uma grande obra e concede a mim e a você a oportunidade de participar dessa grande obra. Sim, a grande comissão. Temos como texto áureo aquele texto clássico de Marcos 16:15, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Sim, a verdade prática nos diz que há uma ordem imperativa. O Senhor manda ir, Não é só para quem é o missionário, não é só para quem é o pastor, não é só para quem é o evangelista, o obreiro, o irmão do círculo de oração, ou alguém que tem um cargo, alguém que tem um título de teologia. Não, Deus convoca a toda a igreja, os seus discípulos, a multiplicar, sim, a compartilhar dessa boa nova. Evangelho significa boa nova de que um homem santo, puro, limpo, sem pecado, morreu para salvar a mim e a você. Sim, essa é a boa nova de salvação. Nós vamos ter o texto de Mateus 28 e Marcos 16 como referência. Eu quero fazer uma entrada aqui dentro do contexto de Mateus 28, onde o texto vai dizer: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor está convidando não somente a pregar, mas a ensinar. Então aqui nós já veremos um pouco mais à frente sobre o contexto do discipulado. Sim, falando do Pai, as grandezas do Deus Criador, que manifestou-se aos homens através do seu Filho e que continua agindo em nosso meio através do seu Santo Espírito. Ensinando, mais uma vez, o enfoque no ensino. Não há missões sem discipulado. Não adianta nada fazer uma mega cruzada, ganhar várias almas e essas almas não virem a conhecer a Cristo, a fazer um fundamento, um pavimento de sua fé, a descer as águas, socialmente morrer para si, para viver para Deus e assim firmar os seus passos por toda a trajetória de sua vida para poder ir para a eternidade com Deus. Não adianta se não tiver ensino. Ensinando o quê? Aguardar essas coisas que o Senhor estava ensinando, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ide então por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, irmão, o camarada lá do boteco fala que ele é filho de Deus. Não, ele é uma criatura. No mundo hispano, quando chama as crianças, chama de criatura. Por quê? Porque nem todos são filhos. Filho unigênito era o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele também se alegrou de nos fazer irmãos, nos fazendo pela adoção do seu sangue derramado na cruz, filhos de Deus. Sim, por adoção, nós somos chamados filhos. Por quê? Por intermédio de Cristo. Mas se não, é apenas criatura. Mas há uma ardente expectação de toda criatura que espera a manifestação dos filhos de Deus. É o que Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 19. Sim, as almas estão sedentas e muitas das vezes nem sabem de quê. As almas estão necessitadas, elas estão carentes, as pessoas estão vazias e nós temos a água que sacia a sua sede, que é o Evangelho. A igreja tem essa bênção nas mãos, por intermédio da sua palavra, que deve ser pregada, que deve ser ensinada, que deve ser
vivida, né? Nós entramos aqui na questão da introdução e veremos a respeito da obra missionária. Conforme diz o pastor Wagner Gabi, é um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus a pregar o Evangelho a toda criatura, como eu citei Paulo falando aos Romanos. Sim, por isso a primeira lição tem um propósito de apenas dar uma abertura, né, acerca dessa visão e trazer o tema das missões transculturais. Diego, que você falou dos Estados Unidos, você falou da América Latina, você falou da África, da Ásia, falou da necessidade que há na Europa, mas e no Brasil? Eu não tenho que fazer primeiro na meu bairro para depois fazer fora? Eu não tenho que fazer primeiro na minha cidade para depois fazer fora? É claro que quem não evangeliza na sua cidade, pouco provavelmente vai evangelizar em outros lugares, mas não é primeiro fazer aqui para depois fazer lá, é simultâneo, é algo orgânico que vai acontecendo à medida que Deus vai nos dando oportunidade, nós vamos fazendo aqui, ali, lá, e aquele que é nascido do Espírito vai para onde o Espírito guia, de modo que o Senhor vai nos orientando e vai movendo a sua igreja, cada um de nós dentro do seu propósito, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, para a glória do nome dEle. Sim, mas há uma missão transcultural no Brasil. Se nós formos olhar, no YouTube tem vários vídeos, né, acerca disso. Nós temos 8 grupos menos evangelizados dentro do Brasil, entre eles estão os surdos, uma possibilidade de fazer missões transculturais, buscando povos não alcançados dentro da igreja. Eles rodam as cidades buscando as plaquinhas azul que tem ali uma orelhinha que mostra que aquele lugar é acessível, pois vai ser pregado em Libras, e a Bíblia diz que toda língua confessará o Senhor, sim, de modo que a Libras, ela é uma língua também, né? Enquanto o Senhor não quiser curar os surdos, nós temos que aprender a Libras para poder pregar a eles, né? Então nós temos ali os surdos, nós temos também os quilombolas, né, de descendência africana, nós temos os ciganos, que estão espalhados não somente por todo o Brasil, mas por todo o mundo, nós temos os ribeirinhos do Amazonas, nós temos os índios também na região, concentrada na região amazônica, mas tem ali em Aracruz, no Espírito Santo, entre outras regiões do Brasil, né, comunidades indígenas, nós temos a questão dos sertanejos, os extremos pobres, os extremos ricos. Nós temos uma série de grupos sociais, socioeconômicos, né? Grupos étnicos que mostram também uma missão transcultural que dá para ser feita dentro das barreiras geográficas do Brasil, né? Mas não só, porque há uma necessidade no meu bairro, há uma necessidade na minha cidade, na região metropolitana da minha cidade, no meu estado, não é porque há uma demanda ao meu redor que eu não vou me preocupar ou me voltar, ou me movimentar, ou conscientizar a igreja para orar, para investir e buscar reconhecer esses vocacionados, capacitando-os, os discipulando, os preparando, os munindo para que eles estejam preparados para quando chegar o tempo, Deus os enviar para onde Ele quer. Né? Porque sim, há uma demanda, os campos são brancos, poucos são ceifeiros e há uma grande demanda até os confins da terra. O que é a grande comissão? O pastor Wagner trabalha que é o mandamento do Senhor para a sua igreja para proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento aparece no Velho Testamento. Eu vou trazer alguns textos aqui, né? Lucas 4, Jesus mesmo vai citar ali duas passagens que são clássicas, né, dentro do Velho Testamento. A primeira é a questão da viúva de Sarepta, onde Elias ele vai até a terra do inimigo, né? A Sarepta ficava na região de Sidom, era ali mais ou menos ali a região da onde tinha vindo Jezabel, e ele fugindo de Jezabel vai para a terra do inimigo para poder manifestar a glória do Deus de Israel no meio ali daquele povo. Então, para aquela viúva, na vida daquela viúva do seu filho. E Jesus cita, ele fala que tinha muitas viúvas em Israel, mas ele foi pregar aquela mulher que estava lá em Sarepta. E cita também a figura de Naamã, onde tinha uma menininha
que como escrava, ela fala à sua senhora, que fala Naamã, que era general do exército, mas que era leproso, e ali Naamã agora vai chegar diante de Eliseu, o profeta, discípulo de Elias, e este vai mandar se banhar no Jordão 7 vezes, e esse homem vai ser curado. Jesus cita também que havia muitos leprosos em Israel, mas ele enfatiza a questão de Naamã. Então nós temos ali buscando os povos, né? Não somente a Israel, mas aos povos. Isaías fala que ele não se satisfez em vir somente para os seus, mas fez-se luz para os gentios. Ainda o capítulo 45 do mesmo profeta Isaías está na revista, a referência: olhai para mim e sereis salvos, sim, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O Salmo 96, uma ode missionária: cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, anunciai a salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós devemos pregar nas nossas igrejas, nas nossas congregações, nas nossas denominações, mas não somente nos ater aos altares, ao púlpito dos templos, mas pregar nas ruas, pregar nos hospitais, pregar nos presídios, pregar nas casas de leprosos, os leprosários, pregar sim nas pequenas vilas que não têm igrejas evangélicas. Nós devemos sair pelo nosso estado, buscar os povos menos evangelizados do Brasil. Nós devemos andar à medida que Deus nos proporciona, seja pelo Brasil ou pela América Latina, pela África, pela Ásia, pela Europa, pelos Estados Unidos. Ide até os confins da terra e pregai a toda criatura, porque Deus amou o mundo, ou seja, todos os seres humanos que estão no mundo. Sim, ele amou a todos. E Romanos 15, Paulo vai ainda enfatizar lá, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado. Nós precisamos lembrar que o Brasil, os Estados Unidos, eram confins da terra para a igreja primitiva que estava em Jerusalém, Israel, a Europa. Paulo desejava estar na Espanha, assim ele escrevia aos romanos, né? E provavelmente não conseguiu, mas os confins da terra, hoje nós que aqui estamos, seja na América, seja no Brasil, precisamos entender e buscar entender que existem, segundo alguns, o próprio pastor Gabi traz aqui, cerca de 24 mil povos, e metade deles ainda não foi evangelizado, ainda não ouviu falar de Jesus. Nós temos o contexto dentro dos originais, onde em Apocalipse 5:9, João está relatando aquela cena diante do trono de Deus, né? Mar de cristal, os anciãos, o anjo forte falando, quem é digno? João vê que não tem ninguém que é digno e ele chora, e o anjo fala, não chores, eis aí o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E aí depois vai dizer que cantavam um cântico dizendo, digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus toda tribo. O que é tribo? Referência, segundo aqui Fuli, ou Puli, dentro do original do Novo Testamento, do grego, as tribos de Israel. Compraste para si toda língua, né? Não somente como membro do corpo, mas as falas, os idiomas, os dialetos. Eu tive a oportunidade de morar em Uganda, e em Uganda tinha ali cerca de 52 dialetos falados. Como eu citei no começo da aula, são cerca de 270 línguas e dialetos falados só na região da Grande Dallas, onde nós estamos morando, sem línguas oficiais. Sim, o Senhor comprou toda língua, né? A glossa, toda língua, né? Os termos, as formas de falar entre os povos. Ele comprou todo o povo. O que é um povo, Diego? Povo é Laos, aí engloba tribo, nação enquanto estrutura geográfica, mas nós temos nações que não são estruturas geográficas, como os judeus. Eles não estão presos dentro de ainda que hoje o Estado de Israel tenha uma geografia, esse povo é um povo que está espalhado, há uma diáspora. Os ciganos não estão presos a uma estrutura geográfica, a fronteiras, né? Pregar a todos os povos, né? O que é um povo? Gente de uma mesma origem, de uma mesma língua,
né? E também pregar a toda a nação. E aqui é o contexto da aula, que é a palavra etnos, nação, fala de uma multidão de pessoas, né? Nação fala de pessoas que estão reunidas, vivendo junto, de gente que anda junto, uma tropa, multidão de indivíduos da mesma natureza, do mesmo gênero. Sim, nós temos que pregar até aqueles que estão defendendo sobre gênero, a eles nós devemos falar a verdade, né? A família humana, e quando fala da família humana, fala de todos os seres humanos. A tribo nação é um grupo de pessoas, né? E ali fala das etnias, os pequenos povos espalhados pelos 4 cantos dessa terra. Aonde estiver uma alma, ali há uma necessidade de que seja pregado as boas novas que salva o homem e liberta o homem e o tira da perdição. Isso, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então nós estamos falando aqui da grande comissão, certo? No subtópico de número 2 vai falar dessa questão cultural, né? O ID de Jesus significa também atravessar as fronteiras. Como eu tenho enfatizado, não é somente ficar dentro da nossa denominação, da nossa cidade, do nosso estado, né? Jesus falou: ide por todo o mundo, né? E ali pregando em toda parte, e o Senhor cooperou com eles, confirmando com sinais que os seguiam, né? Diego, e primeiro aonde? Jerusalém, depois aonde? Judéia, depois aonde? Samaria, e depois aonde? Até os confins da terra. E o que seria Jerusalém? Mais ou menos ali a nossa região da nossa cidade, né? A Judéia, mais ou menos o nosso estado, a Samaria, as regiões mais afastadas do nosso país, até os confins da terra, as partes mais amplas e todas as etnias. Só fazendo uma conjectura para a gente tentar entender, porque Deus ele não teve em conta o tempo da ignorância, mas agora ele anuncia a todos os homens em todo lugar, que se arrependam. É conforme está escrito em Atos 17:30. Sim, o próprio Jesus, Paulo relata em Efésios 2:17, ele veio e evangelizou a paz aos que estavam longe e perto. Que coisa extraordinária! O nosso Senhor Jesus, ele foi enviado. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sim, Deus mesmo enviou seu Filho e agora Cristo, ele está nos enviando. Isso é extraordinário, nos dando a oportunidade de participar dessa grande obra que ele está fazendo. Mas nós temos que ter em mente também que existem muitas limitações e dificuldades, né? Porque ainda que a cultura, como o comentarista fala, ela é cheia das suas riquezas, cheia da sua beleza, né? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, e toda a criação um dia anuncia ao outro a glória de Deus, tudo estampa a glória de Deus, mas o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, conforme diz Salomão em Eclesiastes, Deus fez o homem justo, mas ele se encheu de astúcia. O homem foi corrompendo as coisas pelo pecado, também sob a influência do maligno. Então nós vemos que através da queda, pelo pecado, a cultura também foi manchada. O que é cultura? A cultura é um conjunto de hábitos de um povo, né? Conjunto de costumes de um povo, forma de vestir, forma de falar, suas festas. Envolve uma série de questões, sua língua, o seu estilo de vida, enfim, está relacionada ao clima, também está relacionado aos gostos particulares de um povo, né? Então, nós vemos que a cultura tem coisas boas, mas a cultura também tem coisas muito ruins, né? Então nós vemos que o evangelho, ele se insere na cultura, mas ele não se mistura com a cultura, ao mesmo tempo que ele está além da cultura, né? Nós vemos aqui o conceito de transcultural, né? O prefixo trans vem do latim e tem o seu sentido no movimento para além de, através de. Ele é através de, mas também é além de, né? Então nós vemos que nós temos que buscar
nos envolver na cultura, mas sem nos misturar com a cultura. Isso é complicado. Paulo fala bem assim: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. As pessoas têm distorcido isso, mas quando nós vemos ele escrevendo aos Gálatas, ele fala: não voltei aos rudimentos fracos. Fraco ali é aquilo que está enfraquecido, quase morrendo, e que em breve deixará de existir. Ou seja, o contexto é o contexto dentro do judaísmo, que o povo lá de dos Gálatas, na Galácia, estava voltando aos rudimentos fracos. Mas Paulo está falando: eu era judeu, eu era fariseu, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Eu sou judeu e eu me fiz judeu para ganhar os judeus. Quando ele escreve aos Coríntios, ele está falando bem assim: a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. No entanto, Paulo conhecia a cultura, a filosofia dos gregos, dos epicurreus, Zenão, Sêneca, que eram os pensadores da época, Cícero em Roma, né, a filosofia grega, a filosofia romana. Ele conhecia, tanto é que ele cita isso: vosso poeta diz que nele nós nos movemos e nele nós existimos. Mas ainda assim ele fala: a vossa sabedoria é loucura para Deus. Eu me fiz de louco, eu conheço o conhecimento que vocês dizem que têm, para ganhar os loucos, para trazer até Cristo, né, por intermédio da verdadeira, daquilo que é verdadeiro, né, da verdadeira verdade. Em Atos 17 ele vai pregar ali aos gregos em Atenas. Então, isso é um exemplo de questões culturais, né? Nós vamos à África, a gente usa as roupas coloridas como eles usam. Nós vamos a Bolívia, ao Paraguai, à Argentina, a gente vai comer uma empanada, né? Nós vamos lá no meio como fomos entre os ribeirinhos, comemos um javali cozido, uma tartaruga assada na própria terra, pescada na hora entre os ribeirinhos. Isso está relacionado à cultura. É claro que nós temos que tomar cuidado para que a cultura ela não venha nos atrapalhar, para que a cultura ela não venha nos conduzir ao pecado, para que nós não venhamos a deixar que a cultura ela possa moldar a nossa forma de falar do Evangelho, né? Por isso que Paulo fala em Romanos, né, que nós não vos conformeis com esse mundo, não vos amoldeis, não pegue a forma do mundo, mas antes sejam renovados, né, o vosso entendimento. Sim, ali Romanos 12 nós vemos esse contexto, mas existem muitas barreiras diante desse meio transcultural, né, barreiras geográficas. Aquele que busca fazer evangelismo e missões precisa entender que saiu de uma cidade, saiu de um estado, a cultura é diferente. Dentro do Brasil mesmo nós vamos ver que aquilo que acontece na Paraíba é diferente daquilo que acontece no meio do pessoal do Ceará, é diferente do que acontece no Pará e muito mais diferente do que acontece em São Paulo, em Minas Gerais. Minas Gerais já é diferente do Espírito Santo, quanto mais dizer do povo lá do Rio Grande do Sul, do povo do Paraná. É totalmente diferente. Estamos dentro do contexto do mesmo país. Você chega em Foz do Iguaçu, ali no Paraná, quando você passa a fronteira e entra em Ciudad del Este, na região do Paraguai, é totalmente diferente. Quando você vai a Puerto Iguaçu, na Argentina, é uma cultura totalmente diferente, né? Existem hábitos que são próximos porque estão ali numa tríplice fronteira, mas existem as suas peculiaridades, né? Na Argentina e no Paraguai falam espanhol, mas no Paraguai também fala-se só o Guarani, assim como as pessoas da região entendem também um pouco de português. Então são questões, né? Mas todos aqueles que vão fazer uma missão transcultural, buscar os povos não alcançados, e que isso subentende-se também trabalhar entre as nações, precisa entender que vai ter que buscar um passaporte, vai ter que buscar visto para alguns lugares, e que vai ter que entender uma demanda, uma dificuldade que pouca gente fala. Nós estamos vivendo esse momento agora, que são questões documentais, de visto para permanecer legal no país. Existem meios de você permanecer de forma legal, seja estudando, seja trabalhando, ou de outras formas, para permanecer ou como missionário
mesmo em alguns lugares. Alguns outros lugares você não pode entrar como missionário, mas pode entrar com work mission, que é você prestar serviços, uma cafeteria, ou até mesmo um hospital, ou uma escola, ainda que uma escola denominacional, para prestar um ensino dentro de uma sociedade que aparentemente não aceitaria a priori um missionário pregando o evangelho ali estampado, né? São barreiras geográficas, essas barreiras culturais. Você chega na África, como nós moramos lá, o feijão ele é cozido numa panela com um fogareiro de carvão. Nós não estamos mais acostumados com isso. Valores culturais diversos, né? Tem a questão da poligamia, tem a questão dos muitos deuses, né? A facilidade de acoplar deuses em alguns lugares. Você vai pregar o evangelho, todo mundo aceita Jesus, o missionário, o pregador fica empolgado, muita gente aceitando Jesus, porque eles aceitam tudo que vem para eles, que eles consideram que pode fazer bem para eles, mas não necessariamente eles estão se arrependendo, eles estão entendendo o seu pecado. Então há um processo diferenciado. Uma campanha evangelística às vezes pode diferir muito de uma realidade missionária, onde um homem está doando ali a sua vida para conquistar a confiança do povo, para o povo conhecer ele, ver o bom testemunho dele e também ali depois abrir o seu coração para que ele possa pregar o evangelho. Valores culturais, costumes, hábitos, barreiras econômicas, meu amigo, para estar aqui na América é complicadíssimo, né? Muitas das vezes as pessoas têm que trabalhar, vai ter uma lição só sobre isso, sobre os levantadores de tenda. É caro, o custo de vida é muito alto. Mas para que vai manter um missionário lá na Europa? As pessoas estão se perdendo na Europa. Se a igreja tiver condições de Deus orientar, sustente o missionário na Europa. As pessoas, os seres humanos na Europa não são menos importantes do que os seres humanos na África, na América Latina, na Ásia, nos Estados Unidos. Almas são almas, e a Bíblia diz que é uma festa do céu quando uma alma se converte. Então nós temos que ver, mas é uma realidade. O euro é 6 vezes mais que o real, o dólar é 5 vezes mais que o real. Então existe essa barreira de moeda, de comércio, né? Barreiras linguísticas que são muitas, né? A gente tem hoje aqui limitações com o inglês, assim como tivemos limitações com o espanhol. Hoje nós estamos ajudando a igreja brasileira aqui, e também uma igreja hispana, buscando sempre, à medida que Deus nos dá a oportunidade, de compartilhar do evangelho com as pessoas na rua, sejam elas independente da nação, com um pouco de inglês que temos. Se for o espanhol ainda, melhor ainda, porque a gente tenta um pouco mais amplo o vocabulário e vai compartilhando de Cristo ali, convidando para o culto na igreja hispana, né? Mas há ali as suas limitações, as suas dificuldades linguísticas, né? Na África mesmo, existem milhares de dialetos, ainda que tenha o idioma oficial, na maioria inglês, dos países, ou francês, e 4 nações ali que falam o português. Mas são barreiras, são dificuldades, dificuldades religiosas, como nós já falamos do islamismo, do budismo, do materialismo, são limitações, mas tudo isso vai cair por terra à medida que o homem entende e se coloca no centro da vontade do Senhor, ainda que ele não veja resultados aparentes ou não atenda à expectativa do sistema ou das mídias, né, que cobra, às vezes, estamos dando ali um feedback imediato. E em missões, infelizmente, não é assim. Com Deus, infelizmente, às vezes as coisas não são tão imediatas como nós gostaríamos. Então, nós muitas das vezes vamos ver que o homem chamado, vocacionado por Deus, que está buscando alcançar os povos não alcançados, pregar as boas novas de salvação, atuar entre as nações, ou até mesmo entre a missão transcultural dentro da nossa nação do Brasil, ele só de estar no centro da vontade do Senhor, ele por certo se alegrará, porque Deus estará se alegrando. E isso, o homem que busca estar no centro da vontade do Senhor, ele vai diminuindo e Deus vai crescendo. Ele vai se quebrantando, e o coração quebrantado Deus não resiste. Enquanto mais ele diminui, mais ele se reconhece dependente e necessitado de Deus e busca a presença do amigo Espírito Santo que está realizando essa obra e que compartilha com ele, e na
força do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo não é só uma força, não é um poder, não é um vento, não é o óleo, não é o fogo, não. Ele pode ser simbolizado e representado por isso, mas ele é uma pessoa, o nosso amigo, sim, e ele está fazendo uma grande obra e compartilha conosco da virtude do poder de Deus para a glória do nome de Jesus Cristo. Então nós temos que fazer a obra do Senhor com poder. Sim, lá em Lucas 24:47 diz bem assim: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até ser revestido de poder. Então precisa sim de poder, né? Em Atos 1:8 vai aparecer o poder, que é o dínamos, né? Nós precisamos de poder, mas eu preciso ser revestido, porque senão eu vou sofrer retaliações, é uma guerra espiritual que está travada, a minha família que ela depende de mim, nós precisamos nos munir das armas da luz, né? E primeiro buscar o revestimento de poder, aquilo que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos também transbordar isso para os outros. Atos 1:8 ainda vai dizer: recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, mártir, aquele que morre por um ideal, aquele que testemunha com evidência, sim, tanto em Jerusalém quanto Judéia, Samaria, até confins da terra. Vai pregar com o quê? Com poder, porque eu não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios, por palavras e por obras, sim, pelo poder dos sinais e dos prodígios, pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores e até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Sim, Paulo está pregando o quê? Paulo está pregando a Cristo e Cristo crucificado, conforme está em 1 Coríntios 1:23 e também em 1 Coríntios 2:2, não me propus saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo. Eu não estou pregando uma ilustração do iPhone, eu não estou pregando uma história da carochinha, eu não estou pregando uma ladainha, eu não estou pregando uma fábula, como o próprio Paulo falou que os homens estivessem atentos às fábulas. Timóteo, cuidado com as fábulas, né? Nós estamos pregando Cristo crucificado, aquele que no terceiro dia ressuscitou. Para quê? Para levarmos as almas ao arrependimento. Mas com o quê? Com o poder do Espírito Santo. O que é poder? Dínamos, força, habilidade, não só habilidade, mas um poder inerente, algo que reside em Deus e que é compartilhado comigo. E que mostra a graça de Deus e a glória de Deus, e que desenvolve não somente em mim que estou transmitindo, mas naquele que está ouvindo o fruto do Espírito, para que ele seja exercitado, e também a manifestação dos milagres, curas, maravilhas. Sim, isso também é poder, mas principalmente um poder moral, a excelência da alma, a transformação. Pregar com poder, eu preciso permitir que o Evangelho me rasgue, me transforme, e uma vida transformada, porque pregue em todo o tempo, e se preciso for, use palavras. Primeiro a minha vida, essa vida que Paulo fala que eu sou uma carta viva, aberta diante dos homens. Talvez a minha vida seja a única Bíblia que alguns homens irão ler, ou ouvir, ou ver. Então nós precisamos pregar com o nosso testemunho da transformação da nossa vida e a transformação da nossa vida. Isso para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, compartilhar das boas novas ao nosso redor e até aos confins da terra, né? Um poder que se baseia na força do exército. É por isso que Paulo está falando: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Nós estamos numa grande batalha e o nosso general é Cristo. Ele não perde a guerra, ele já tem toda a estratégia montada. E no final ele vence e ainda nos proporciona a oportunidade de participar dessa grande obra. Que coisa extraordinária que é isso. Pregamos com poder, buscando o quê? O arrependimento, né? O arrependimento, o subtópico 2 vai dizer que nós temos que, pelo apelo, levar ao arrependimento, pregando a Cristo, certo? Pregando a Cristo, para que toda a alma venha ser
perdoada. Olha lá, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus pregava o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Em Atos 3, os discípulos pregavam sobre o arrependimento. Paulo também vai pregar sobre o arrependimento em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber que se tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós precisamos entender que nós precisamos conduzir as almas a terem consciência do seu pecado e entenderem que pela obra de Cristo na cruz, o derramamento do seu sangue, nós fomos perdoados, confessando com a nossa boca, crendo no nosso coração, para que assim aquele que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo e vive eternamente possa também viver em nós essa esperança de uma vida eterna de gozo, de alegria, de paz na presença dele, e isso é extraordinário. Nós precisamos conduzir pelo poder do Espírito Santo o povo a se arrepender. Isso é maravilhoso. A busca não é somente pregar para que as pessoas sejam emocionadas, sejam quebrantadas, venham se encher de remorso. Não, a busca é para que essa palavra, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, possa mostrar ao homem que ele está morto, mas entendendo também que a própria Bíblia diz que Cristo é novidade de vida e vida em abundância, e que ele nos dá vida e vida eterna, sim. E então esse homem que sai da morte para a vida, avivado, ele vem a se tornar não somente um seguidor, os mesmos que gozaram de milagres, os mesmos que comeram dos pães, segundo alguns historiadores, eram os mesmos que gritavam: crucifica-o! Então, não somente seguidores. Tem uma turma aí que gosta dos followers, né? Os seguidores da internet. Você não está buscando seguidores, você está buscando discípulos, pregando a palavra da verdade. Precisamos fazer discípulos. Diego, o que é discípulo? É machete. Machete é aquele que segue preceitos, segue instruções, né? Fazer discípulo, instruir uma pessoa, né? Fazer um aprendiz, alguém que ouve a palavra e que indo numa direção, agora ele muda de direção porque ele estava indo de acordo com a cultura, com o mundo, de acordo com as mentiras do diabo, e agora ele vai mudar de direção e vai de acordo com as boas novas, com a palavra de esperança e de salvação que há em Cristo Jesus. Então ele mudou de direção, ele está ouvindo as palavras de Deus, e não somente isso, ele quer ouvir com detalhes, ele quer ouvir de perto, ele quer ouvir não somente para ser um ouvinte, mas como o Tiago fala, ser também um praticante da palavra de Deus, e não somente um praticante, mas alguém que venha compartilhar e transmitir, depois de obedecer, reproduzir, transmitir, compartilhar. Aquele que não tem desejo de falar da salvação que há em Cristo Jesus, por certo, ainda não desfruta de plena salvação. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você sente essa alegria, esse gozo, essa graça que um dia te alcançou, esse amor a qual você pode se apoiar, se abraçar, se apegar, você quer compartilhar isso com alguém. Você não pode guardar essa benevolência, essa bondade somente para você. Isso é um egoísmo sem fim, e assim nós devemos compartilhar aos perdidos a esperança, a alegria e a salvação que há em Cristo Jesus, que manifestou o grande amor de Deus. Fazer o quê? Discípulos. E é por isso que Mateus 28, nosso texto ali da leitura bíblica, diz: me dá todo o poder no céu e na terra, então ide, fazer discípulos entre todas as nações. Entre todas as nações. O mandamento de Cristo já era entre todas as nações. Batizando, convidando ele a morrer socialmente para si mesmo, para viver para mim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar. Ensinar a guardar. Ensinar a valorizar a palavra de Deus. Ensinar
as pessoas a preservarem como algo precioso, que é a palavra de Deus, essa palavra que é divinamente inspirada e que é capaz de edificar o homem, de transformar o homem e de alicerçar o homem, fazendo a imagem de Cristo ali, né? Porque o Espírito nos lembra das demais coisas, nos lembra do que Ele tem nos falado e tem forjado em nós o caráter de Cristo Jesus pela palavra. Então nós temos que buscar fazer discípulos. É o que o contexto ali do tópico de número 3, o nosso comentarista está falando, né? Proclamando, anunciando, falando da salvação que há em Cristo Jesus. A conclusão traz aqui que nós temos um grande desafio, o desafio das missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como a Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém e buscar os confins da terra. Há muitos povos nesse mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo, né, para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo e de nós as boas novas da salvação. Para fechar, eu deixo o texto que está em Romanos 10, 13 e 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, a salvação do nosso Deus. Para fecharmos essa aula inaugural, eu já agradeço a Deus por essa oportunidade de voltar com a nossa Escola Bíblica Online. Agradeço você pela paciência, pela compreensão. Se essa aula tem te ajudado, te edificado, deixe aí o seu curtir. O canal é novo, perdemos o antigo canal, vamos tentar ainda restaurar. Então compartilhe com seus amigos, com os irmãos da igreja. Pode ser que isso contribua para alguns. Nós vamos tentar lançar as aulas um pouco antes, né, do seu dia original que acontece nas congregações, para tentar contribuir com os irmãos na edificação, na preparação das suas aulas para o ensino junto às suas comunidades, né? Então nós já agradecemos e louvamos a Deus por poder participar dessa grande obra, seja online, seja presencial, aonde você estiver, seja no interior do nosso amado Brasil, seja na América Latina, seja nos Estados Unidos, seja na Europa ou na África, na Ásia, aonde você estiver, proclame. Para não cair no erro de Ezequiel 3, né, onde o atalaia ele vai ver requerer o sangue das almas que ele não pregou. Antes não, nós devemos falar. E se ele se arrepender, assim a Bíblia diz que é uma festa no céu. Nós devemos proclamar o Evangelho, pregar em tempo e em fora de tempo essa boa nova de salvação. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fica conosco, é só o começo de um trimestre falando da grande missão, da grande obra que Deus está fazendo na terra e que convidou a mim e a você para poder participar. Deus em Cristo te abençoe.